8 minutos, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quinta-feira, dia 17 de agosto do ano 2023. Olha, o abrigo de idosos, professor Pedro Gugel, está completando 74 anos de existência aqui na cidade de Caicó. Para falar um pouco mais sobre essa história, a gente conversa agora com o Tiago Carneiro, ele que é diretor aí do abrigo de idosos aqui de Caicó. Tiago, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Panorama 95. O abrigo Pedro Gugel, o abrigo professor Pedro Gugel, né? Completou ontem realmente 74 anos já a sua fundação aqui em Caicó. E aí, como é que surgiu? Dentro do contexto histórico, o que é que você pode contar um pouco da história do abrigo? Marcos, o abrigo ele surgiu através de uma ideia, de um apoio e da necessidade que foi visto pelo nosso primeiro bispo diocesano, Dom José de Medeiros Delgado, para que construir algo que pudesse abraçar a ideia da caridade, né? Então o abrigo surgiu como um segmento da pastoral da caridade na nossa diocese de Caicó. Então Dom José idealizou o abrigo, começou as construções juntamente com o apoio do Sr. Valfredo Gugel. E em 1949, no dia 16 de agosto, ele foi inaugurado, né? Só que para dar vida a esse abrigo, a essa obra, o nosso atual bispo da época, que inclusive foi nosso primeiro bispo diocesano, né? Ele percebeu que era necessário ter pessoas que pudessem desenvolver a pastoral da caridade, que pudessem realmente cuidar de abrigamento de idosos, porque a diocese sozinha em si não tinha como dar conta de tudo, né? Então foi quando foi feito o convite à Congregação das Filhas da Caridade, que são as Irmãs de Caridade, para que viessem assumir o abrigo. E em 1951 chegaram as primeiras irmãs para começar a desenvolver, né? O abrigo foi fundado em 49, começou os trabalhos devagarzinho naqueles 2 anos, mas as irmãs chegam em 51 e dão vida. Ou seja, o abrigo ele foi idealizado pela nossa igreja, através do nosso primeiro bispo, e aí veio com a ideia de ser pastoral da caridade, tanto no abrigamento da pessoa idosa, como também no acolhimento das pessoas que tinham maior necessidade. E hoje, quantos idosos nós temos no abrigo? Hoje estamos com 50 idosos. É um bom número. Capacidade máxima. Hoje a gente não tem vaga para nenhum idoso. Estamos com lista de espera, né? O abrigo no decorrer, eu gosto sempre de frisar que apesar de ser só 74 anos, mas o abrigo nesse longos 74 anos já passa de 670 idosos abrigados. Você pode fazer, são poucos, mas tem idosos que, recentemente a gente faleceu um idoso que estava com 99 anos, né? Então tem idosos que moram 20 anos, 30 anos na casa, então já é um número bem significativo que o abrigo vem prestando seus serviços. Então hoje na região dos maiores. É um dos maiores, né? Hoje na região do Seridó, instituição de longa permanência, que é onde se enquadra o abrigo, temos Caicó, salvo não me engano, São José de Seridó, Jardim de Seridó, Parelhas, Cruzeta, aí vai ter para Currais Novos, para mais distante, mas em tamanho, em número de abrigamentos, Caicó é a maior instituição de longa permanência. E hoje vocês conseguem manter o abrigo de idosos? Com muita dificuldade, com certeza com muita ajuda da comunidade, né, que a gente precisa ressaltar que o abrigo durante esses 74 anos, ele vem se mantendo, vem prestando esse serviço com o apoio da população, que é de forma especial para o abrigo esse apoio, de grande significativo, a população ser próxima a essa casa, poder nos ajudar. E a gente só consegue manter o abrigo apesar das dificuldades com o apoio da população. Sabemos que são 50 idosos, que alguns possuem benefício, outros são aposentados, como também outros não possuem algum benefício por alguns problemas jurídicos ainda, que sempre tem a busca por resolução. Mas o abrigo ele é uma instituição filantrópica, né? Então se é um idoso que não recebe um benefício, nem uma aposentadoria, a gente não pode deixar de abrigá-lo. Precisamos abrigar sim, porque a ideia não é a lucratividade, a ideia é acolher aquela pessoa que está em maior necessidade. É bom você falar sobre isso, porque causa para as pessoas uma falsa impressão de que no abrigo só é recebido quem tem, por exemplo, aposentadoria. Não é bem assim, né? Não. Claro que a gente precisa ter recursos financeiros para manter o idoso, né?
idoso às vezes precisa se hospitalizar, precisa de remédio, de alimentação e de uma alimentação balanceada, né? Porque é bem difícil cuidar bem do idoso, dar uma dignidade na sua vida, mas por sermos instituições filantrópicas, que temos certificados da assistência social, né? Temos SEBAS, que certifica como uma instituição nacional, temos reconhecimento estadual, municipal e federal, né? Como instituição filantrópica. O abrigo, se chega uma demanda de um idoso que não tem algum benefício, não tem alguma aposentadoria, a gente não pode se recusar a receber, até mesmo porque a população nos ajuda, e o próprio significado da filantropia é justamente isso, a gente acolhe e vai buscar soluções para ajudar a manter esse idoso. E como é que as ajudas aparecem, por exemplo? Hoje vocês mantêm parceria também com os governos? Temos sim. Existe um repasse anual através do Fundo Municipal da Assistência Social, que é um repasse do governo federal. Uma vez ao ano é feito aquele repasse. E os valores, eles sempre variam bastante, vai depender de como está a economia no mercado. Mas não é suficiente. Não é suficiente. Para você ter uma ideia, o plano apresentado desse ano, ele chega a um total de R$ 15.600 para o ano todo. Ou seja, você não consegue manter nenhuma residência de 4 pessoas com R$ 15.600 o ano todo. Imagina uma casa com 50 idosos e 26 funcionários. E como é que entra, por exemplo, a população, no caso? Existem formas também das pessoas ajudar o abrigo? Existe sim, Marcos. Foi criado, acho que em 2003, um projeto que é conhecido como Amigo dos Idosos, Parceiros do Abrigo. Esse programa é justamente aquelas pessoas que podem nos ajudar com qualquer valor, seja R$ 5, R$ 10, R$ 100, todo mês, de 2 em 2 meses. O doador é quem vai indicar o período que ele vai doar, como também o valor, né? Então, ele vai poder escolher se o mensageiro vai no seu ambiente de trabalho, se vai na sua casa, qual o dia, qual o horário, e temos um funcionário específico para fazer a coleta dessas doações. E isso é muito importante ressaltar, porque é dessa parte, dessas doações da população, que a gente consegue completar, né, os recursos financeiros para poder manter basicamente o abrigo de uma forma, vamos dizer assim, mínima, né? Manter de uma forma mínima. Por quê? Se vocês fizerem uma conta rápida, dos 50 idosos, vamos dizer que todos recebam um salário, né? Por ser filantropia, o abrigo, lá no Estatuto da Pessoa Idosa, ele fala que as instituições filantrópicas só podem receber 70% do salário do idoso. Ou seja, a instituição não fica com o salário integral. A gente só recebe a contribuição de cada idoso de 70%. E quando a gente coloca uma folha de funcionário com 26 funcionários, isso praticamente empata ou às vezes não cobre totalmente a folha. Porque precisamos ter técnico diurno, técnico de enfermagem noturno, cuidadores noturnos, e a legislação trabalhista traz bastante coisas, né? Como adicional de salubridade, adicional noturno, não é somente um salário. Então a gente precisa realmente ver que a receita que vem dos idosos, ela praticamente cobre a folha do funcionário. Aí você tem aí quase 90 pessoas que dependem do abrigo ali, né? Exatamente. Entre idosos e funcionários, né? Que dependem do abrigo. E aí onde é que entra a comunidade, como eu disse? Além dessa doação em recurso financeiro, em moeda corrente do Brasil, né? A população também pode nos ajudar com aquilo com que cada um pode doar, né? O abrigo, eu digo muito, você não sabe o significado de um simples quilo de arroz que você entrega no abrigo. Aquilo para você pode não fazer diferença. Você pode até ter vergonha de chegar e dizer, olha, eu vim deixar 1 quilo de arroz para ajudar, mas você não sabe o significado daquele quilo de arroz pra gente. Porque quando chega uma pessoa que nos doa um arroz, um macarrão, um pacote de café, aquilo muitas vezes diminui a necessidade da gente estar realizando compras de cereais, para que a gente possa comprar outras coisas, né, como a proteína, para que a gente possa também dar uma melhor qualidade de vida para os nossos idosos, para que a gente possa assumir outras despesas fixas que tem na casa, né? O abrigo é uma casa grande, são 50 moradores. Então, como na minha casa, eu preciso fazer manutenção do prédio, né? No abrigo a gente também precisa fazer manutenção do prédio, porque o idoso, ele precisa ter uma qualidade de vida, né? Não é só chegar ali e jogar, me desculpe o termo que eu vou usar, mas o abrigo não é depósito de idoso.
O abrigo é o lar deles. Eu costumo dizer, inclusive aos nossos funcionários, que eu sou presidente, eu sou diretor, mas eles não são meus funcionários. Eles são colaboradores dos idosos. Eu sou funcionário do idoso, né? A casa é deles, a casa não é minha, a casa não é dos funcionários, a casa é dos idosos, foi criada para eles e eles são quem são realmente o carro-chefe dessa casa, né? Quais são hoje as maiores necessidades do abrigo, por exemplo? Marcos, hoje uma das nossas maiores necessidades está sendo a aveia, né? Essa semana acabou a nossa aveia e para o idoso na dieta nutricional sempre pedem que a gente inclua bastante aveia. Então hoje a aveia, alguns produtos de higiene, de limpeza do ambiente, como água sanitária, desinfetante, porque a gente diz assim, a pandemia está controlada, mas lá no abrigo a gente ainda não deu descanso, né? É todo o tempo ali cuidando, não estamos sem usar máscaras ainda com os idosos, porque mesmo que eles já estejam vacinados, mas não queremos correr o risco de passar pelo que o mundo passou aí há 2 anos atrás, né? Então a gente tem aí todo esse cuidado, usa bastante produto de limpeza, então água sanitária, desinfetante e na parte de alimentação, principalmente a questão da aveia é o que hoje é a nossa maior necessidade. Tem que ser uma aveia especial, não? Não, qualquer tipo de aveia, seja da fina, daquela mais grossa, qualquer tipo de aveia, tudo, como eu costumo dizer, tudo que chega ao abrigo é bem-vindo. Qual a marca? Não usamos marca, usamos o produto que temos para poder ofertar e transformar numa boa qualidade. Olha, fica uma boa dica para quem quiser doar, né? Aveia e produtos de limpeza. Exatamente. Aparecem, por exemplo, assim, às vezes do nada lá, doações, que vocês até se surpreendem, por exemplo? Aparece, Marcos. Eu vou falar 2 fatos que é bem interessante, né? As irmãs moraram 64 anos e o abrigo, ele, como eu disse no início, ele nunca foi uma casa somente de idoso, ele foi uma casa da Pastoral da Caridade, né? Para cuidar da população mais carente da cidade. Então, como a gente colocou lá a nossa nota ontem, dizendo que o abrigo está completando 74 anos, e na nossa nota diz que não podemos deixar de citar os diversos grupos de crianças, adolescentes, idosos, adultos que por lá passam, né? Inclusive aquele pessoal mais humilde. E nesses 64 anos de trabalho das irmãs, além dela cuidar dos idosos, elas também faziam doações para aquele pessoal que passa nas portas pedindo alimento, né? E hoje a gente tem uma doação, as irmãs foram embora em 2017, né? Deixaram a obra em 2017, mas até hoje a gente recebe de forma anônima uma quantidade de produtos de alimento, de gêneros não perecíveis para o abrigo e vem só o recibozinho, o que foi compro, e dizendo que é para o abrigo e para os pobres da irmã Josefa, né? Que a irmã Josefa, ela fazia doação na favela, os pobres, como ela chamava, toda quarta-feira ia pegar um arroz, um macarrão. Então até hoje a gente não sabe que chega, todo mês chega aqueles fardos de arroz. Não faz nem ideia de quem manda. Não, a gente só recebe, lá no papel só tem dizendo a quantidade, a empresa que vem entregar, mas a gente não sabe quem é o doador, sabe que sempre foi ainda do tempo das irmãs. Isso é algo que nos deixa bem comovido, né? Porque uma pessoa que foi do tempo das irmãs, manda de forma anônima e não tá ajudando só o abrigo, tá ajudando também aquelas pessoas que estão passando fome. Sempre recebemos lá na nossa porta, tem como me conseguir 1 quilo de arroz, porque eu tô sem nada para comer. E daquilo que a gente já tem restrito, a gente ainda divide com esse pessoal, né? Bom, acho que isso é o alicerce do abrigo, né? Exatamente. Por isso que completou 74 anos, chegando inclusive forte, né? Porque por um tempo tão não muito recente, né? Mas também não muito distante, aliás, se chegaram a dizer isso, mas com a saída das irmãs, o abrigo de idosos corre o risco de fechar. E não fechou, graças a Deus, inclusive, né? Graças a Deus, Marcos. Foi um medo que a comunidade teve, foi um medo que nós que nos nós que nos definimos como filhos das irmãs, que estávamos lá desde criança, fomos criados por ela, tínhamos muito medo disso acontecer. Só que o carisma que elas plantaram, o ensinamento que elas nos deixaram, precisamos transformar aquele medo de fechar em ação para não fechar, né? Então eu sou um dos filhos das irmãs, comecei pelo abrigo pequenininho, como criança, grupo de infantil mesmo, primeira Eucaristia, e hoje como ação para ajudar a não fechar, acabei que me tornei presidente da instituição para trabalhar por ela, né? Então assim, é uma obra que eu acho essencial na nossa cidade, não só na nossa cidade, mas na nossa região, porque o abrigo não tem idosos só de Caicó. Vale ressaltar que hoje temos idosos de Santana do Seridó, de
Jardim Piranhas, de Serra Negra do Norte, de várias outras cidades, de Florânia, de próximo a Jucurutu, Selado, né? Então, assim, são várias cidades que nos procuram e temos uma demanda de lista de espera com mais de 15 pessoas esperando, inclusive demandas até da promotoria solicitando vaga e umas vagas que não temos, né? E ampliar, a estrutura está descartada. Não está descartado, né? O abrigo ele ainda possui muito terreno na parte por trás e a gente está com esses projetos. Construindo projetos, apresentando, enviando, tentando editais para conseguir recurso para justamente fazer essa ampliação. O terreno temos, não temos o recurso financeiro para ampliar. É o mais difícil, inclusive, né? Como é que é, só para fechar, como é que é o contato, por exemplo, da família com os idosos que estão ali? Eles visitam, porque assim, por mais que o abrigo de idosos tenha uma equipe maravilhosa, uma estrutura muito boa, certamente os idosos gostariam de estar na sua família, na sua residência com seus familiares, né? Mesmo sabendo que alguns preferem estar, inclusive, no abrigo, né? Como é que é esse contato? Existe realmente essa relação dos familiares com os idosos ou não? Com certeza, Marcos. Enquanto instituição, quando uma família chega e diz, olha, estou pensando em levar meu pai, minha mãe, minha tia de volta para casa, porque hoje eu já tenho tempo de cuidar, a gente fica muito feliz, né? Porque o idoso ele tem que estar com sua família. Ali é realmente para aquelas pessoas que não estão não tem contato familiar, que estão sozinhos, né? Mas existem familiares, sim, que nos visitam semanalmente, às vezes até diariamente. Houve a quebra das visitas com a pandemia, agora a gente já retornou com visita, porém ainda, como eu disse, não deixamos de usar a máscara ainda, né? Cuidado por eles. E existe aquelas famílias que sempre visitam. No período da pandemia, a gente até utilizou as videochamadas para que a família não ficasse distante do seu idoso. Só que também, infelizmente, temos muitos idosos que os familiares não visitam, né, que infelizmente procuram saber informação nem uma vez ao ano praticamente, raramente, e que eles se tornam familiar dos funcionários, né? O idoso ele se torna mais familiar dos nossos funcionários, da nossa equipe de trabalho, do que até próprio do seu familiar de sangue, porque é quem ele tem mais contato, né? Inclusive tem idosos que, por exemplo, quando chega algum familiar que faz muito tempo, ele não quer ficar muito tempo na visita, ele fica pedindo para entrar, tal, porque ele já não conhece mais aquela pessoa, né? Depois de muitos anos sem ter contato. Então, assim, a maior parte dos nossos idosos eles têm os próprios funcionários, a nossa própria equipe como sua própria família. E pra gente, recentemente, como eu disse a você, faleceu um idoso e essa família era bem presente e eu disse à própria pessoa responsável por ele, olha, eu não estou indo ao velório porque eu sinto como fosse uma pessoa da minha família, né? Eu tenho contato diariamente, então eu tenho 50 idosos. Se eu tiver presente em tudo, em todo momento ali do luto, eu vou viver praticamente o luto anual, né? Então, assim, eu prefiro não ir, eu faço tudo, mas eu prefiro ficar com a lembrança do meu idoso vivo, porque ele se torna minha família também, né? Que legal. Tiago, em seu nome, parabenizar a você por essa missão, apesar de ser uma pessoa bem jovem, já tem uma grande responsabilidade, né, de administrar uma casa com 50 idosos, não é fácil, né? A gente administra a nossa casa com 3, 4 pessoas, já sabe a dificuldade, né? E em seu nome aqui, parabenizar todos os demais funcionários do abrigo, né? Não dá aqui para nominar todos, né? Mas realmente são muitas pessoas aguerridas, né? E sem contar aquelas pessoas que não fazem parte do dia a dia dos abrigos, mas que também ajudam o abrigo com campanhas, né? Isso é muita gente, né? As instituições, as escolas, né? Os grupos informais, inclusive grupos online hoje em dia também que nos ajudam, né? Marcos, aqui só agradecer o espaço que você sempre nos dá, o seu programa, e também parabenizar essa instituição, a todos os idosos, a todos os funcionários, a todos os colaboradores de forma direta e indireta, que ajuda e vem ajudando ao abrigo a prestar seus serviços durante esses 74 anos. Muito bem, nós conversamos aqui no nosso programa com o Tiago Carneiro, ele que é diretor